Quantas vezes nós fugimos de um sentimento porque a gente considera que ele é muito ruim, ou então nós escondemos ele do Senhor porque a gente acha que Deus não vai se agradar dos nossos sentimentos? É exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Em 2 Coríntios 9, o apóstolo Paulo diz assim: Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Tem alguns pontos aqui que me chamam muita atenção. E a primeira coisa que eu quero falar é que nós podemos nos alegrar mesmo em meio a dores, quando aquilo que estamos vivendo produz algo de Deus em nós. O apóstolo Paulo não ficou feliz porque a igreja se entristeceu, mas ele ficou feliz porque mesmo com a tristeza, eles foram guiados pelo Espírito Santo a um arrependimento, mesmo em um momento difícil, mesmo em um momento de dor, mesmo que as cartas de Paulo estivessem confrontando aquela igreja, eles puderam ser levados ao arrependimento, eles não ficaram paralisados. Uma outra coisa que me chama muita atenção é que nós devemos viver os nossos sentimentos diante do Senhor. Nós não precisamos fugir dos nossos sentimentos, mas a gente pode pedir a ajuda do Espírito Santo. Então, Deus, por que eu estou vivendo isso? O que o Senhor quer produzir em mim a partir daquilo que eu estou sentindo? Nós devemos fazer isso. Uma outra coisa que me chama a atenção é que a tristeza, segundo o mundo, ela produz morte, mas a tristeza, os sentimentos rendidos ao Senhor, eles geram transformação. Isso porque os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas requerem de nós alguma ação. E quando a gente não faz nada com aquilo, ela paralisa a nossa vida. Mas quando a gente chega em uma ação, a partir daquilo que eu estou sentindo, aquilo faz com que a minha vida continue. Então imagine eu render um sentimento ao Senhor e ele produzir uma boa ação, porque eu tive esse movimento. A gente pode ver, em Salmos, Davi ele faz muito isso, ele entrega a sua alma, por pior que estivesse, em angústia, com dor, muitas das vezes sentindo pânico, ele entrega isso ao Senhor, porque ele sabe que o melhor lugar que a alma dele poderia ser consolada era diante do Senhor. Então não fuja dos seus sentimentos, não esconda eles do Senhor, porque Deus ele não se assusta com seus sentimentos. Deus, até dos seus sentimentos mais ruins, pode produzir algo bom, pode produzir um bom fruto. Então agora eu quero orar com vocês. Então fechem os seus olhos e vamos fazer essa oração de uma maneira muito sincera. Deus, eu te agradeço porque o Senhor não descarta nada. Eu te agradeço porque mesmo em momentos difíceis e com sentimentos não tão bons, o Senhor pode utilizar isso para dar bons frutos. O Senhor pode gerar em nós algo bom mesmo em meio a dores. Eu te agradeço porque o Senhor é misericordioso e nunca nos deixa desamparados. Eu peço agora, Pai, que o Senhor venha nos encorajando a não fugirmos dos nossos sentimentos, mas a rendermos ele a Ti, ao Senhor que é bom, ao Senhor que é soberano. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, não fuja dos seus sentimentos e eu te vejo aqui nos próximos vídeos.